Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do... Zelo e Constância. Gente, que vitória! Eu sou Juliane Mactura Eu sou o Jonatas Mactura. e com muita coragem a gente abriu esse podcast. Então, por favor, nos ajude. Nos ajude compartilhando, nos ajude se inscrevendo para tornar o conteúdo mais relevante para o YouTube. Nos ajude. A gente queria falar exatamente sobre como foi na nossa vida quando a gente perdeu o zelo e a constância, talvez num nível mais drástico, e o que a gente teve que fazer, como foi todo esse processo. Então, acho que se a gente pudesse dar um nome, para esse episódio de hoje, seria medidas de emergência, aquilo que nós fizemos para voltar esse estilo de vida. Então, como que nós estávamos? Vamos começar contando como que a gente estava. A gente contou no último podcast como foi nosso encontro, namoro e tal. Se você chegou e é novo por aqui, você vai ter que ir pro primeiro podcast. E em algum momento da caminhada, depois que a gente casou, a gente acabou perdendo um pouco a gente acabou perdendo. Acho que um pouco mesmo desse estilo de vida, assim, que a gente já tava... Porque nós vivemos uma intensidade no início do casamento, né? E depois as coisas da vida mesmo, sabe? Coisas naturais da vida, assim, foram nos distraindo. Eu acho A que chegada a da nossa gente filha. perdeu um pouco. A gente sempre tentava buscar em outros lugares referências de pessoas que viviam assim e trazer para o nosso contexto. Mas chegou uma hora que a gente acabou perdendo isso que a gente tinha. A gente, por mais que tinha as coisas da vida da igreja, os cultos de domingo, as coisas, né, que sempre aconteciam, aquele a mais que a gente buscava ter em vida de comunidade, com pessoas próximas, a gente acabou perdendo. E aí coisas novas foram entrando, então teve a gravidez da Elisa, que mudou um pouco as coisas. Aí eu comecei a trabalhar muito, viajar muito. Eu acho que começou daí, que foi um pouquinho antes, né? O trabalho do Jô já começou... você tinha um trabalho que viveu o trabalho e a vida da igreja começou cada vez a afetar. E aí eu engravidei. Então foram somando, né? Várias coisas. E a gente não tinha um ecossistema, a gente não tinha esse lugar que nos cercava, onde a gente, mesmo com muito trabalho, mesmo com uma gravidez e essas mudanças, a gente conseguisse ainda assim se manter no Senhor. A gente não tinha isso e a gente não conseguiu fazer acontecer isso na nossa vida. Então foram coisas muito práticas, assim, se a gente fosse listar, a primeira foi, por exemplo, a gente começou a trocar os domingos pra ficar em família. É lindo, né? Trocava, assim, ai, a gente curtia um tempo em família. Era muito romântico até, era muito bonito, vamos curtir a nossa filha, ter um tempo de qualidade, qual realmente nós tínhamos, né? Um tempo de qualidade com os nossos amigos. Só que esses tempos de qualidade, nós não cultivávamos nada do Senhor, assim. Então, não estamos falando de questões religiosas, porque você pode ir para a igreja e você não pertencer à comunidade local. Você pode fazer várias coisas de atividades da igreja, mas você não está realmente fazendo aquilo que Deus te pediu, aquilo que... Como eu posso colocar? Não estamos falando de religiosidade, né? Ritos religiosos. Sim. Nós estamos falando realmente de viver uma vida... uma vida... De devoção, de né? devoção, sendo nutrido pelo corpo de Cristo. É disso que nós estamos falando. E era isso que a gente começou a trocar. Então, nós passávamos nossos domingos fazendo coisas muito lindas, mas que não nutria a nossa fé, não nutria a nossa vida de devoção. E sutilmente isso foi causando situações graves na nossa vida. Eu gosto até de uma analogia, quem já assistiu o filme Divertidamente, a menina, ela tinha padrões, né? Ela tinha valores na cabecinha da... Qual era o nome da menina principal? Que eu esqueci. Nunca Quem já assistiu sabe. Ela tinha valores, que eram aqueles pilares. Então é mais ou menos isso que vai acontecendo, sabe? Se você começa a
a viver como uma ameba, como dizia o Harold Walker, que é você viver fora do corpo. Esses pilares vão sendo destruídos aos poucos. E só vê quem tá ali dentro. Que aí as emoções conseguiam ver, né, de fora. Os pilares sendo destruídos. E nós começamos a ver. Então, coisas começaram a acontecer. Acho que já é difícil você manter uma vida de leitura da Bíblia, de oração, quando você tem esse círculo que te ajuda, né? Sem isso, de repente, num dia que você desanima, outro dia que você esquece de ler a Bíblia, isso vai contando, então, de repente, a gente parou de ter o hábito de ler a Bíblia. Pelo Eu menos lembro até o eu tive dia, isso. assim, que eu vi que você não estava lendo mais a Bíblia e eu tive que falar, Jô, lê a Bíblia. E quem conhece o Jô sabe que ele gosta muito, assim, é uma coisa que ele tem paixão. E até mesmo, assim, a questão dos estudos. E eu me vi assim, meu Deus, eu tô te pedindo pra ler a Bíblia, isso. E eu fiquei perfeitamente assustada. Não tinha outra. Eu comecei a ver um pilar sendo destruído, assim. Algo que era muito natural na vida do Jô, eu falei, meu, não é mais natural. Não é. Foi destruído. Algo. E aí veio a vida de oração, É, os momentos de oração foram ficando cada vez mais passados, né? E acho que mais uma coisa que complementa, porque quando você tá nesse contexto de pessoas que buscam a Deus junto, que estão na mesma pegada, isso ajuda muito, mas a outra coisa que a gente foi perdendo foi o servir. A é, gente servia, a gente serviu de várias formas possíveis, mas parece que quanto mais a gente foi. Porque na época que eu comecei a viajar muito, eu não conseguia servir em ter liderança mais em nada da igreja, porque uma semana eu ia estar na célula, na outra não ia. Eu fui meio que saindo dessas lideranças. E então você perde o senso de trabalho, o senso de é. responsabilidade, que isso te ajuda também a buscar o Senhor quando você está na sua semana. Né? Eu preciso servir. Então é um complemento, né? Então a gente foi perdendo todas essas coisas e além disso servir. Então não tinha essa motivação também. E isso é um perigo, porque naturalmente, hoje nós. A nossa geração vive uma questão de você é o centro, né? Então, a nossa família passou a ser o centro da nossa casa. E isso é um perigo, porque o evangelho. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim. Até por questões de todo o histórico emocional, que acho que pode ser um outro podcast. Você ser o centro da sua vida é um problema. É um problema grave. Se Jesus deixa de ser o centro e passa a ser você, é grave, gente. Isso é muito grave. E aí a gente começou a viver para nós, né? É como se. Eu acho que se a gente continuasse nessa vida, talvez a Elisa, que era a nossa primeira filha, se tornaria um ídolo para nós, né? Acho que para mim poderia se tornar facilmente. E com isso vir mais problemas, talvez. Mais problemas É, o emocionais, nosso mais. coração é uma fábrica de ídolos, né? É, é, E nessa hora que você vai deixando espaços que eram para ser de Deus vagos, outros amores, é, outras coisas começam a entrar no lugar de adoração. Então, o trabalho para mim começou a tomar essa proporção de, apesar de eu saber que precisava dedicar mais tempo ao meu trabalho, como eu não tinha o espaço de Deus ocupando o que deveria ocupar, o trabalho começou a passar a tomar esse lugar de uma forma desproporcional. Os nossos filhos poderiam para fazer isso. Então outras coisas foram entrando, é. mas de repente a gente chegou nesse ponto onde a gente percebeu que a água estava fervendo e a gente estava um sapinho quase pronto para comer ali na Antes panela, da né? gente pular, eu queria, né, seguir, eu queria listar duas coisas que começaram a acontecer fortemente comigo. É, visões erradas sobre a maternidade. Eu lembro que quando eu cheguei em Jaguariúna, que é a cidade onde a gente mora, eu tinha muitas visões erradas, assim, porque eu fui me nutrindo de fontes que não tinham uma maternidade centrada no evangelho. E então isso começou a ser tipo um blur, assim, sabe? Na vida que eu tava levando, como eu poderia criar a Elisa e no nosso casamento. Então, foram pilares que foram. É sutil,
sabe? Quando você olha, não era algo que as pessoas de fora notavam, era algo que começou a feder dentro de casa e ninguém nota. E isso começou a trazer, eu comecei a ficar assustada, né? Eu acho que a gente tava meio, assim, ninguém tá notando, e não que as pessoas tenham essa responsabilidade de notar, mas assim, começa as ervas daninhas, né, elas começam a ser geradas realmente dentro de casa mesmo, assim, sabe? Dentro, bem sutil, ninguém vai vendo. E quando você vê, já tá uma bola de neve. E então, ficamos cada vez mais longe do chamado que Deus tinha para nossa É, vida, ficamos cada vez mais longe de um relacionamento íntimo com Deus. A nossa visão começou a ser cada vez mais natural e não é. espiritual, O né? automático, né? A gente começou a viver no Então, automático. a gente seguiu a vida fazendo as coisas da família, coisas boas da vida, né? A É, gente não tava saindo pra fumar maconha, assim, nada de. a gente não era esse tipo de desviado que todo mundo espera, mas a gente tinha um coração desviado, né? É, Um coração desviado para as coisas naturais da vida, é. como o centro da nossa atenção, em vez de ser Deus, Os né? dias de Noé. Nós estávamos vivendo os dias de Noé. Exatamente. Exatamente. Mas aí chegou o dia da medida de emergência. Nós tomamos, né, uma decisão. E eu quero dizer que uma coisa que eu tava lembrando esses dias aqui, quando eu casei com o Jô, dentro de mim tinha algo que parecia que em uma hora ou outra eu ia ter que tomar uma decisão da minha vida que eu ia ter muito medo, né? Tipo, não sei, parecia que eu sempre. É porque o Jô, ele sempre foi muito. Eu também, mas ele mais, assim, essa pegada de uma vida radical pra Deus. E eu ficava, meu Deus, Deus vai me mandar, sei lá, fazer alguma coisa. E chegou. E hoje eu olho pra trás, eu vejo o quanto Deus foi um lorde, assim, no sentido de um pai mesmo, né? Acho que vou me emocionar. Eu acho que é isso que a gente faz com a nossa filha, assim, o pai, ele trata com medidas diferentes com cada filho, né? Então o Senhor, ele, graças a Deus, foi muito bom, amoroso, foi muito. Trabalhou num tempo assim que eu pudesse entender as coisas. Então vamos lá, era É, pandemia. então a gente já tinha tentado todas as coisas possíveis de tentar voltar, fazer alguma coisa, assim, a gente tá ruim, tá meio frio, vamos tentar. Todas essas coisas a gente já tentado fazer por muitos anos. É, E nenhuma delas parecia que tipo, já tinha esgotado 200% de qualquer coisa que a gente pudesse fazer ali onde a gente estava, com quem a gente estava. Não dava mais, era um caminho quase sem volta, assim, quando a gente chegou nessa conclusão, né? Porque aí teve uma notícia triste e apesar de eu sentir algum, assim, sentir que eu precisava responder a essa notícia, eu percebi o meu coração extremamente frio em relação a isso. E eu tive muita dificuldade de demonstrar emoções nesse momento, né? É como se minhas emoções estivessem totalmente congeladas. Isso me fez lembrar de quem eu era antes da minha conversão. Na minha adolescência ali, eu tinha essa. Eu era uma pessoa muito pouco emotiva, 100% razão e vontade, mas as emoções, assim, eu não conseguia demonstrar muitos afetos, ter muita compaixão, empatia. Eu era frio mesmo. E aí, quando eu me converti, essas coisas começaram a ser transformadas, o amor pelas pessoas e tudo mais. E aí eu percebi que eu tinha voltado exatamente nesse ponto onde eu tinha perdido essa capacidade de empatia, de amor ao próximo. E, e aí a Ju se assustou com a minha natureza pecaminosa sendo exposta assim de uma forma tão forte. E aí ela começou a falar, pô, mas isso não é normal, e a gente teve aquela uma discussão, e eu falei, bem-vindo ao Jonatas sem Jesus, é assim que eu sou quando eu tô longe de Jesus. e eu É, comecei também a ter, né? Eu também comecei a ter muitos desequilíbrios, assim, né? E muitos desequilíbrios emocionais também. E que hoje eu entendo que Cristo, ele é poderoso para afetar
com as nossas emoções, né? Jesus é aquele que traz o equilíbrio, tanto daquele que talvez que vive uma vida, talvez como o Jô descreveu, quanto daquele que vive as emoções à flor da pele. O Senhor, ele é poderoso para nos trazer equilíbrio. Então, tudo isso começou a trazer um desequilíbrio, né? Em casa, a gente tinha uma filha, e aí a gente começou a entender, assim, que também era tempo da gente procurar uma nova comunidade. A gente tinha... Nós amamos muito a nossa antiga comunidade, a nossa antiga igreja. Foi ali que nós aprendemos muito sobre o Senhor, mas a gente entendeu que era um ciclo que nós precisávamos se fechando mesmo, sabe? Isso acontece. Era um novo tempo. Então, e foi uma decisão rápida, né? Por incrível que pareça, difícil e rápida, assim, entendeu? Só mais uma coisa que eu lembro de vezes que você me expunha alguma questão psicológica, alguma dor, alguma tristeza, alguma pergunta sobre como ia ser as coisas do futuro, e eu não tinha nada pra te responder. E você falava, não, a gente tá passando por isso, a gente tava... E eu olhar pra cara da Ju e falava, aham. Foram vários sinais, né? Enfim, mas até que chegou nesse dia, na minha cabeça, eu nem tinha muito assim, não, precisamos nos desvincular dessa igreja e ir para outra. Não tinha um processo definido, mas tinha uma bomba que estava para explodir. A gente precisa sair do lugar espiritual, dessa posição que a gente está como família, e a gente precisa tomar uma medida radical de sair desse lugar e ir para um outro lugar, porque aqui não dá mais, do jeito que a gente está. A convicção que nós iríamos para Montemor ou Jundiaí, porque eram igrejas irmãos, assim, que a gente já se alimentava, né? Nós já ouvíamos, Como acompanhava referência. como referência. Falei, não, nós vamos pra lá, certeza, minha hora chegou. Aí volta aquele meu drama inicial do nosso relacionamento. Só que aí nesse meio tempo, como era pandemia, nós estávamos vindo muito pra Jaguariúna. E Deus estava se movendo, e está se movendo muito aqui na nossa cidade. E o meu tio, Nelson, que é o nosso pastor, e abre um parênteses, eu acho que meu tio sempre foi muito... Teve esse papel pastoral no nosso relacionamento antes da gente vir pra cá. Ele começou a contar o que Deus estava fazendo na comunidade que ele estava pastoreando, mas assim, sem nenhuma pretensão de nos fazer venham para Jaguariúna, né? Eles sempre quiseram, mas assim, ele realmente estava contando do coração que Jesus estava movendo, que não sei o quê, vidas estavam se chegando, mesmo no meio da pandemia, e não sei o quê, famílias sendo restauradas, até que um dia... Esse processo demorou quase um ano. Um ano. Pra gente tomar a decisão. Só que aí eu lembro que um dia você falou, eu lembro assim, a gente tava na cama e você falou, e se a gente for pra Jaguariúna? Então aí nesse meio tempo desses longos um ano de pandemia e tudo mais, que eu tinha pouco tempo de oração e algumas vezes que a Ju ficava me cobrando, e aí? Pra onde a gente vai? Pra onde vai ficar aqui? Aí eu, nossa, é verdade, eu preciso orar. Aí eu conseguia ir orar sozinho e sempre, assim, depois de algum tempo, apesar de parecer que Deus estava super longe de mim, assim, quando eu orava sobre isso, eu vinha Jaguariúna de uma forma bem sutil, assim, como algo assim, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, o avivamento, todo esse chamado que Deus tem pra sua vida, vinha Jaguariúna como um letreirozinho assim, ó, Jaguariúna. Gente, e aí isso foi se repetindo. Meu Deus do céu. Com criança pequena, eu tinha com a minha primeira filha, a gente tinha uma super rede de apoio, nossa cúpula familiar, nossos pais estavam todos em São Paulo. Foi louco. Eu sou muito família, eu sou muito apegada aos meus pais, assim, ao meu irmão. E aí até que na hora que eu falei, não, é lá mesmo, vamos conversar com seu tio, aí a gente conversou. Foram várias conversas, foram muito boas as conversas. Eu lembro que teve um dia que a gente chegou, porque também, assim, pra mim, quando é uma decisão, então vamos, entendeu? Eu não gosto de ficar nesse... Me faz mal, assim. Aí nós fomos pra ter uma última conversa e o Nelson ouviu. Ele ouviu toda a nossa bagagem, todo o nosso sonho, assim, a gente sempre teve uma pegada de viver em uma igreja que tem oração coletiva. E aí ele falou, vocês terminaram? Agora eu vou falar. E aí ele pontuou várias coisas, assim, que a gente super entendeu também no processo. E aí nós conversamos com os nossos pais.
E a princípio a gente queria vender o apartamento que nós morávamos lá, porque aí eu ia ter um tempo de sobra. Só que aí o Jô, eu lembro que eu tava dando banho É, na Elisa, a gente pensou em alugar, daí viu que ia ficar muito diferente os os valores. valores. Aí então a gente falou, vamos vender. É. E aí a gente depois pra vender, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Aí eu voltei a fazer essa conta do aluguel. Falei, ué, acho que dá. Eu lembro que eu tava dando banho nela, e o Jonatas entrou e falou: Não, eu acho que dá pra alugar, a gente vai ter uma diferença muito mínima, assim, de que dá super pra gente conseguir é, cumprir, né, com o compromisso. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha algo dentro de mim falava assim: você vai se mudar e vai ser rápido. E em 2 semanas, nós alugamos o nosso apartamento em São Paulo. Nós estávamos de férias viajando num hotel. E os meus tios, a gente alugou um apartamento aqui sem ver a cara do apartamento. E meus tios, Nelson e Celina, foram. E a gente ama muito eles, assim. A gente tem muito esse. Eles têm essa figura também meio que paternal com a gente. E era um apartamento, gente, muito melhor, assim, né, amor? Deus foi. Assim, a gente ainda se mudou e foi algo assim. Nossa, os nossos móveis eram minúsculos para o apartamento que a gente se mudou. Mas eu queria falar algo que foi muito importante. Eu vivi uma experiência com Deus muito legal nesse sentido, porque mesmo em meio a toda essa forma acelerada como foram as coisas, eu tava com muito medo. E teve um dia, pontualmente, que a gente teve uma discussão que volta para aquele negócio que você falou, né? Que você tava bem, bem frio, assim, com as emoções. E eu falei, Jonatas, você tá muito frio, que não sei. Eu tava assustada. E beleza, aí se passou um mês, a gente já tava meio que decidindo se mudar. E nós fomos ter uma conversa com os meus sogros e eles vieram pra nossa casa. E a minha sogra contou um sonho que ela teve. E o dia do sonho foi praticamente, se não foi no mesmo dia, foi assim, foi na mesma semana. No sonho ela falava que o Jô, ele morria, mas não era uma morte física, era uma morte espiritual. E na hora que ela começou a contar, assim, Deus começou a pressionar, assim, você tem que ir mesmo, sabe? Era uma urgência da gente sair correndo, assim. Aí eu até falei pra ela, eu falei, nossa, sogra. Eu contei pra ela da nossa discussão, eu falei, foi muito parecida o período, assim, foi muito perto. E aí ela falou uma frase, e ela falou que às vezes a gente precisa ir pra onde Deus tá se movendo. Deus tá se movendo em São Paulo, e a gente não tem dúvida sobre isso, mas era uma questão assim pra nós, né? Nós precisamos ir. E ali naquele dia, numa tarde, eu brincando no chão da minha casa, minha sogra falou aquela frase e aquilo veio como uma chama, assim, a gente precisa ir. É, E é, nós fomos. é. A gente. Foi difícil o processo de sair, né? Foi bem difícil. Foi bem doloroso. Até porque a gente não sabia o que ia aparecer lá na frente pra. Assim, quando a gente faz a conta, né? O que a gente tava perdendo de relacionamentos, de proximidade, das coisas que a gente tinha já com a gente, o que a gente tava perdendo, o custo daquilo lá, comparado ao que a gente não sabia que a gente ia ganhar na frente, assim, entre aspas, né? Assim, de, pô, vai valer a pena? Foi doloroso, foi muito doloroso. Mas foi rápido, de repente a gente se mudou, a gente tinha, em alguns momentos próximos, assim, à nossa mudança, a gente começou a voltar a orar um pouco mais, assim, uma vez por mês e tal, juntos. Eu lembro muito da música Eu Creio, do Anderson Esse Bonfim, Bonfim, a gente cantou que muito. foi meio que a música que foi assim a música chave assim desse momento de mudança, né? Eu creio sobre a sua palavra, eu me movo, né? E a gente tava muito nessa palavra assim de Deus, Deus, nós cremos e a gente vai porque a gente crê que o Senhor tá crendo que a gente vai. E fomos, nos mudamos. Eu tenho família aqui, então os meus tios, além do Nelson e Celina, a gente tem muita família aqui, né? Da parte da minha mãe. Então, assim, a começar nossa família super nos acolheu, assim, nossos tios, minhas tias me ajudando a entender como funcionava a cidade, ajudando a nos adaptar, assim, nossa família foi sensacional. Mas eu lembro que algo que eu falei pro Jô, assim, que nós nos mudamos, eu falei, a gente vai aprender a viver vida de igreja. E eu sabia que Deus ia trabalhar muito essa questão da submissão ao corpo de Cristo, né? Porque nós temos que nos sujeitar uns aos outros. E foi algo assim que Deus começou de forma
acelerada, assim. Aí eu acho que isso é um papo para um outro momento, que é a vida da igreja mesmo. É algo que a gente tá amando e tendo os nossos desafios também. É, mas algo que eu sinto, assim, que quando a gente chegou em Jaguariúna, Deus começou a limpar a nossa casa, assim, sabe? A restaurar pilares que foram destruídos e foram muito ele. Não tem como ter sido a gente. Então, talvez você tá aí, mudou de cidade, ou você tá aí achando que pilares foram destruídos. O Senhor pode construir pilares que nós destruímos, que o diabo destruiu. Ele é poderoso. Então, nós É. começamos a ver, né? Eu lembro que a gente chegou, primeira semana no apartamento, arrumou as coisas e tal. A família ajudou muito a mudança. Aí até que a gente ficou só a gente e a Elisa pequena. A Elisa amou. E a gente ficou nessa, nossa, e agora? Aí a gente passou uma semana, nada mudou muito assim. E a gente fala, meu Deus, e agora, né? Mas a gente tá aqui agora, tem que. Vamos lá. Mas aí aos poucos, essas coisas como entrar assim na vida da igreja, porque os cultos estavam meio que voltando, ali todo mundo de máscara e tal. Isso foi uma coisa. A outra foi uma conferência muito importante que teve do Convergência lá em Campinas. Foi, inclusive, nessa época do meio do ano que foi feita sobre o dia de Pentecostes, que foi uma conferência sobre o Espírito Santo. E a gente sempre morava em São Paulo, era longe pra gente ir pra essas coisas de Jundiaí, Montemor, Campinas e tal. Mas a gente falou, mas a gente tá aqui do lado, né? Nossa, foi super confortável. Foi de boa. Aí, claro que a gente acabou, como de costume, chegando atrasado. Mas, de repente, lá, enquanto as coisas ali aconteciam, né? Os louvores, principalmente na hora dos louvores, oração, de repente, é como se soprasse algo de novo, assim, a minha experiência pessoal, né, foi de quando a gente chegou lá, no meio do louvor, já, já foi meio que dando aquele contraste, assim, cara, isso aqui era uma coisa que eu tava precisando muito, assim, nossa, isso aqui a presença de Deus tá aqui, né, e você já sente isso, e aí de repente é como se enquanto eu tava ali, nas orações, no louvor, de repente a presença de Deus, ela começa a ser experimentada, ela começa realmente a ser algo interno, né? E eu falo, nossa, cara, isso aqui é a presença de Deus, cara. É uma sensação de saudade Depois de maluca. 2 anos, sei lá, eu falei, nossa, como eu tava com saudade de ser aquecido pelo fogo interno de Deus e perceber que Ele tá comigo. Nossa, e aquilo... Então, assim, foram várias coisas que Deus ele foi aos poucos, tanto as coisas duras que Ele foi tratando, a vida de comunidade que Ele foi encaixando, essa experiência interna da presença que ela foi renovando, os nossos hábitos voltaram de leitura, de oração, devocional, aos poucos. E a gente se encaixou, começando a servir um pouco mais na comunidade. A gente estava chegando agora, as pessoas não nos conheciam, a gente não conhecia as pessoas, não teve esse tempo de adaptação, mas a gente percebeu, a gente começou a servir também, trazer um pouco da cultura de oração coletiva, e as coisas de repente assim voltaram a ter zelo e constância, né? Coisas de Deus mesmo. Eu acho que uma das coisas que a gente tava pensando é falar para pessoas que estão nesse processo, assim, talvez você tá sentindo uma pressão, uma santa pressão. Como identificar? É algo que fica quicando no teu coração, sabe? E tem que estar alinhado com a palavra, gente. Porque às vezes a gente tem... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então eu sou cheia de ideias. Mas se não tá alinhado com a palavra, descarta. Então é algo que começou a pressionar, nos pressionar, assim, sabe? Parece que o cerco começou a fechar, assim, sabe? Deus começou a trazer uma pressão, a panela de pressão começou a
depressão mesmo dentro dela, né? Então, o que você pode fazer é uma coisa que a gente sempre, por exemplo, nas minhas aulas com as mulheres, eu sempre falo muito sobre isso. Se você vai, e é uma coisa que a gente não fez só pra isso, mas toda vez que nós vamos tomar uma decisão que vai mudar o rumo da nossa casa, nós fazemos isso. Então, como você tomar uma decisão, né? Alguns conselhos que nós recebemos e nós aplicamos e a gente viu a bênção de Deus e eram conselhos bíblicos. A primeira coisa é orar. Ore por isso. Gaste tempo orando, sabe? Se é para você mudar de comunidade, se você precisa ir para outro lugar que Deus está, talvez, tempo te incomodando, ore por isso. Fale com pessoas maduras. Então, no nosso processo, a gente falou muito com o meu tio. Nós falamos com os. E eu lembro que o Nelson perguntou: vocês falaram com os pais de vocês? Porque os nossos pais eram figuras de liderança, sempre foram. Então a gente compartilhou com o meu pai, com a minha mãe, com os meus sogros, sendo que os meus sogros, para mim, foram voz de Deus, literalmente. Assim, me ajudaram muito a ter a coragem que não tava conseguindo ter. Então, assim, você se submeter a alguém. No nosso caso, foram os nossos pais, mas talvez seja algum líder da sua comunidade local, alguém maduro na fé, alguém que você você precisa se submeter mesmo, sabe? Ouvir a pessoa, considerar o que ela tá falando, sabe? Conversamos muito no processo também, entre nós. Eu penso que a principal medida, o principal conselho, não é super prático, mas é importante, é você falar: Deus, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Que eu acho que isso foi o que a gente, com muita dor no coração, a gente assumiu essa... vai ser pra uma cidade que a gente não conhece ninguém, ou vai ser pra Jaguariúna que a gente conhece, não sei, mas a gente vai. A gente teve essa resolução interna e não foi fácil, mas com dor, mas disposto. O que o Senhor falar, pra onde o Senhor falar, a gente vai. Acho que isso aqui é importante, porque se você limita... Não, eu quero até voltar a ter isso na minha vida, eu quero voltar a ter um zelo, eu quero voltar a ter constância com Deus, mas só se for dessa forma. Isso aí não dá certo. E aí, a gente já tinha tentado isso por anos, assim, e não tava rolando. Então, talvez seja de uma forma mais tranquila, talvez seja simplesmente você parou de ir pra igreja e você volta pra igreja que você tava, e você se conecta, e lá as coisas voltam a acontecer. Muita gente passa por isso. Talvez não, talvez seja igual a gente, de ter que ir para um outro lugar, para uma outra cidade, enfim. E até mesmo mudar o estilo de vida que você tá vivendo hoje, né? Porque a grande questão é que às vezes você tá tão enraizado num lugar, com cultura, com valores, com as pessoas que disseram que você fala: eu não consigo sair daqui, eu tô preso aqui. Eu acho que era a nossa sensação, a gente precisava pular daquele lugar para um outro lugar. Então, se é o que você precisa fazer... Então, Deus, eu não sei como vai ser meu trabalho, eu não sei como vai ser com as amizades, eu não sei como vai ser, eu não sei nada. A gente veio pra Jaguariúna, por exemplo, e eu falei: e a Elisa? Quem vai cuidar da Elisa? Pra onde a gente vai pôr a Elisa? Assim, teve várias questões que a gente não sabia muito a resposta, mas ter essa disposição com Deus e falar: Deus, eu tô disposto a mudar o que o Senhor quiser. Acho que aí as coisas começam a fluir, Deus vai usando, então, os conselheiros, vai aos poucos soprando uma coisa aqui e ali, vai dando os passos mais práticos, né? E o principal, assim, além de tudo isso, não o principal, que faz parte de todo esse pacote, saia da sua antiga comunidade em paz. Então é importante você se comunicar com o seu pastor, o seu antigo pastor. Não saia assim, igual nem em empresa a gente faz isso, quem dirá na igreja, né? Que são irmãos que nós tínhamos aliança. Então saia de uma forma em paz mesmo, né? Acho que essa é a palavra, né? Não com o coração endurecido. E acho que o objetivo disso aqui, a gente já tá terminando, Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, assim, da coragem. Eu olho o processo para trás, assim, a gente teve muita renúncia,
Acho que uma das coisas que para mim mais me custou foram amizades. E o Senhor nos deu a graça, a porção que a gente precisava, assim. E quando nós olhamos para trás, quantas coisas, assim, floresceram, que a gente fica até, às vezes, constrangido, assim. Falava, Deus, a gente nunca imaginava, nem nossos olhos imaginavam, os nossos ouvidos, o que o Senhor tinha para nós, assim. Desde que nós nos mudamos. Teve muitas coisas difíceis, a gente não tá romantizando, mas tem valido a pena. Então, que Deus, ele te dê coragem. Se você é uma pessoa que o Senhor tem aí pressionado o teu coração para algo, seja para uma mudança física, né, de geográfica para outro lugar, ou algo assim, uma mudança radical mesmo para o Senhor, ele vai te dar graça. Converse com pessoas maduras, ore por isso e nos vemos. É isso aí. Nós nos vemos no próximo episódio, que também vai ser muito especial. Nos ajude aí compartilhando, comentando o que você achou, como que foi pra você. A gente vai amar ter essa troca também. E é isso. É isso aí. Muito obrigada. Até Valeu. o próximo. Até mais.